Arro, pessoal da live, deixa eu diminuir essa luz, está muito forte. Acho que está melhor aqui agora. Enquanto a galera vai chegando aqui, eu já vou explicando, vou fazendo uma meditaçãozinha aqui com óleo essencial, porque tanto óleo essencial quanto cristais são duas coisas maravilhosas que eu adoro. Ainda está muito claro isso daqui, deixa eu diminuir mais, isso, estou brilhando muito. O óleo acabou de cair no chão, mas tudo bem, faz parte, o vidrinho é muito forte. Eu estou com outro óleo aqui. Isso é muito bom. Nada como um pouquinho de óleo essencial trazendo a natureza para perto da gente. Então, para todo mundo ficar ligado aí, enquanto a galera aqui do Zoom não entra, né? Eu estou fazendo essa live. Essa live, na verdade, ela é uma aula, né? Então, eu estou dando um curso de cristais, estamos na terceira turma. Estamos aí quase na reta final da terceira turma. Já estou abrindo aí a quarta turma. Quem quiser entrar, eu já falei que está um valor de pré-venda, um valor promocional, que é o valor da terceira turma. Então, se você já está vendo esse vídeo, se você está no Telegram, você já ouviu isso provavelmente, quer se inscrever nesse valor promocional, já manda logo, né? Fala que você quer se inscrever para a gente acertar isso, porque depois dessa semana eu vou atualizar a página, vou lançar oficialmente o curso, e aí ele vai ter o valor atualizado, que é o valor da turma 4. Então, iniciando aqui, enquanto a galera não chega, dando as dicas aqui, um recado para quem está no YouTube. Se você está vendo essa live no YouTube, corre lá no Instagram, me segue no Instagram, @astro.tantra.coach, né? Me segue ali, também vai ter aqui embaixo o caminho para você seguir. E também vem para o grupo do Telegram. O Telegram, agora eu acho que todo mundo já conhece o Telegram, já não é uma coisa tão desconhecida quanto era antigamente, né? Quando eu comecei. Então hoje eu falo, entra no Telegram. Se você não tem um Telegram, é só você instalar. É muito fácil, é como se fosse um WhatsApp, mas é outro programa. Então entra lá no grupo do Telegram para você receber diariamente, praticamente todos os dias, uma reflexão minha via áudio, né, onde a gente pode falar ali sobre vários assuntos, principalmente astrologia, né? A gente fala bastante sobre a energia dos astros e assim por diante. Então fica a dica, eu estou aqui com o meu super chá. Aliás, ontem a gente fez uma live falando sobre saúde, falando sobre questões aí de hábitos nocivos. Se você gosta desse tema, fica ligado aí, fica ligado que eu quero trazer cada vez mais, né? Eu vivo essa vida saudável, eu vivo cada vez mais buscando, né, uma integração com a natureza, e eu quero compartilhar cada vez mais aqui também. Deixa eu trazer um pouquinho mais de óleo para eu fazer meditação aqui. Esse cheiro aqui é muito bom. E aí quem estiver aí assistindo, quem for chegando, vai dando oi, fala de onde que você é. E o assunto hoje, então só para explicar, daqui a pouco, né, começa às 19 horas, a galera vai entrando aqui no Zoom. Eu devo ir conversando com eles aqui, Pri, chegando aí, arro, Pri. Então eu vou conversando com a galera aqui. No Zoom a gente fala ao vivo, né? A gente está realmente numa reunião, né? Como se fosse presencial. Olá Marisa, arro, pessoal chegando, Marcilene, sejam bem-vindas aí. E eu vou estar dando uma aula, né? A gente está numa parte do curso que a gente vai falar, a gente já falou sobre todos os cristais, né? Vários cristais, e a gente vai falar sobre Feng Shui. Né? Vamos falar sobre Feng Shui, que é um tema muito interessante, e como usar os cristais nos ambientes. Aí a aula tem mais de 2 horas, né? Tem 2 horas e pouquinho. Provavelmente a live do Instagram vai terminar e a gente vai continuar o assunto com grades de cristais e assim por diante. Boa noite para todo mundo que está chegando, a galera está entrando aqui no Zoom, a Amanda já entrou, que eu vi, Milena também. Marcela Boa tem. noite. Boa noite. Todo mundo achando que hoje era domingo, hein? Caramba! O que essa quarentena não está mexendo com a cabeça da galera? Me perguntaram até, nossa, como é que eu faço, como que é para fazer a limpeza nessa lua minguante? Eu falei, mas a gente está na lua crescente. Nós estamos na lua minguante. Então o pessoal está meio fora do tempo aí mesmo, né? O pessoal achando que era domingo, o pessoal achando que é lua minguante. É isso, né? Estamos num momento realmente bem conturbado aí da nossa vida. Bom, já mandei o link para vocês aqui, deixa eu fechar o WhatsApp. Fechando aqui. Aí para vocês que estão aqui, eu estava aqui com a live também, eu estava fazendo uma meditação com óleo essencial, né? Porque a gente está falando bastante sobre óleo, sobre cristais, mas os óleos também são maravilhosos para a gente poder fazer. Então é muito simples. Imagina que você põe um pouquinho de óleo na sua mão, mistura, sabemos que aqui tem chakras, né, nas mãos, e você pode respirar profundamente. Trazendo a essência da natureza, né? A Júlia chegando aqui, a Rô, seja bem-vinda. Quem é que vocês aqui, né, que estão aqui no Zoom, vocês já usam óleo essencial no dia a dia?
Quem aqui já usa, só para eu ter uma ideia? Eu costumo utilizar, geralmente eu coloco naqueles difusores, aquele aromatizantes, não sei o nome direito. Aí eu gosto de colocar alguns óleos tipo de lavanda para dormir, ou até mesmo em algumas situações que eu tô tipo, ou para meditar, ou para relaxar, eu gosto bastante de óleo de lavanda. Ou se eu tô com algum, por exemplo, eu fiquei bastante resfriada nos últimos dias, aí eu acabei utilizando aquele, acho que era de alguma coisa com limão, assim, Sim, para abrir as vias aéreas. Eu gosto muito de bom. utilizar bastante. Então você já utiliza arro. E tem vários óleos, né? E é mais interessante que você pode usar o óleo essencial junto com o cristal. Né? Então você pode unir as duas coisas e a gente vai ver que alguns óleos se combinam muito bem. Por exemplo, óleo de lavanda, que é relaxante, que é coisa de espiritualidade, vai se conectar muito com a ametista, por exemplo. Né? Você pode estar usando a energia da ametista e usando o óleo essencial de lavanda juntos, né, para poder unir tanto o reino mineral quanto o reino vegetal. É muito legal. O pessoal aqui está falando também, ó, que usa todos os dias, falando de peppermint, que é o famoso hortelã-pimenta. Quem mais aí? Só a Amanda usa? Pra galera Eu que... comprei faz pouco tempo de lemongrass. Comprei para o meu filho utilizar para estudar, porque parece que é para concentração, né? Então ele começou a utilizar agora. Então, e agora você já sabe também que você pode usar o óleo de lemongrass com uma sodalita para ajudar na concentração. Né? A gente pode unir as medicinas, né? Muito interessante isso. Então o óleo essencial ele é bem legal. Aliás, para quem está na live, para quem está aqui, tem me vindo esses dias um novo projeto aí, uma nova, como se fosse uma nova jornada para fazer envolvendo os chakras. Então aqui a gente viu os chakras, né, mas obviamente a gente vê mais para entender como é que funciona. Mas eu estou pensando em fazer uma jornada aí para aprofundar em cada chakra, né? E também online, como a gente está fazendo aqui, até porque em períodos de quarentena sempre tem que ser online, né? Agora é tudo online, online é a bola da vez. Mas online mesmo, né? E eu estou pensando em fazer, como são 7 chakras principais, de repente 2 meses, né? Então uma semana, né? Então a gente na primeira, por exemplo, daria um geralzão, daria umas instruções gerais e depois seria um dia, né? Um encontro, uma aula dessa para cada chakra. E obviamente trazendo uma coisa mais de vivência mesmo, de fazer as pessoas levarem para o dia a dia. Então a gente falaria, por exemplo, do primeiro chakra na segunda aula, falaremos sobre Muladhara, né? Trabalharemos tudo aquilo que a gente já fez, já entendemos sobre ele, mas eu daria várias dicas para a pessoa ir desenvolvendo durante a semana. Né? E obviamente isso envolve o uso de óleos essenciais, isso envolve o uso de cristais, isso envolve o uso de mantras, isso envolve o uso de alimentos, de meditações, enfim. Então, se vocês acham interessante, vão comentando aí quem está na live, aqui no Zoom, se vocês acham legal. Porque se for legal, eu quero levar isso para frente. Né? Quero realmente uma coisa bem acessível aí para a gente se encontrar via Zoom. Né? Afinal, o Zoom está disponível, aí eu pago o Zoom aí todo mês, então eu quero usar ele bastante, né? Para a gente poder se encontrar. E esse seria um novo projeto. Né? O coach astrológico não está esquecido, né? Obviamente, ele está aí no trabalho para fazer ele, mas eu estou pensando em trazer esse de chakras também. Fernanda falou aqui que usa alecrim, bergamota, a Márcia já falou eu quero, a Júlia falou eu quero arroz, então ó, tá vindo aí uma ideia bem legal. Estou vendo que a Marcela está ali escondida, a Maria Cláudia chegou, voltou da Índia, eu estou aqui com o meu chazinho. Ó, 19h05 a gente começa, e eu já coloco para gravar, para a gente falar de um assunto bem interessante que é o Feng Shui. Né? Carmesita chegando, boa noite, seja bem-vinda aqui. Quem daqui, né, só para a gente já ter uma noção, todo mundo está me ouvindo? Todo mundo está no Zoom? Sim. A Maria Cláudia colocou ter interesse no coach astrológico, esse vai vir, e eu estava falando agora de uma outra coisa que me veio de chakras, né, fazer um trabalho com chakras. Então seria um trabalho onde cada encontro a gente falaria mais profundamente dos chakras. A gente pensa que em uma aula do curso de cristais a gente viu praticamente todos os chakras, né, então a gente dividiu ali a energia deles. Mas nessa ideia uma aula, um encontro para cada chakra. Então a gente aprofundaria muito neles, trazendo todas as possibilidades que a gente tem para desenvolver ele. Então envolve óleo essencial, envolve cristal, envolve meditação, envolve mantra, envolve atividades, envolve asanas, né, asanas do yoga, que a gente pode fazer determinados asanas para estimular cada chakra, enfim, uma série de coisas. Então seria isso, né? O pessoal da live está falando que está cortando. Galera, como é que tá? Bom, o pessoal no Zoom, vocês estão me ouvindo? Responde aí só para eu saber se está tudo ok aqui. Quem está na live também dá esse feedback aí, vê se está funcionando. O Gustavo colocou sim, chakra, sim, coach astrológico, arro. Então vamos lá, vamos desenvolver aí isso tudo. Está funcionando normal. Funcionando normal. Você não quer aparecer de novo, é isso?
Eu só vou terminar esse cachimbo aqui, eu já apareço. Mas o cachimbo é bem-vindo sempre. O cachimbo é xamânico, sempre Aqui tá bem-vindo. normal também. Tá normal, beleza. A galera do Zoom, como tá no cabo, é muito difícil o cabo não funcionar bem, né? Geralmente o Wi-Fi é que dá uma oscilação, mas o cabo realmente funciona muito bem. Ó, 19h05, então eu vou colocar para gravar aqui e a gente pode iniciar aí a nossa... Vamos lá gravar nesse computador, beleza, estamos gravando. Quem está aqui no Zoom quer falar alguma coisa, quer trazer alguma experiência, enfim, né? Como que está sendo aí essa quarentena para vocês? Quem está aqui na live também, ó, a psicóloga Viviane Dominici falou que está tudo normal ali, normal, arro. Como é que vocês estão vivendo essa quarentena? Para mim está sendo bom, porque eu estou colocando tempo para estudar várias coisas que às vezes ficavam para depois, né, por conta do trabalho. Mas, querendo ou não, às vezes estava preocupada pela questão econômica, financeira do país, que a gente não sabe como vai ficar exatamente, né? Mas eu estou mantendo meu pensamento positivo, eu tenho certeza que isso está vindo por um propósito maior, que está trazendo muitos ensinamentos e estou meditando muito para que a população perceba isso e tire proveito disso, né? Que tenha um despertar, uma elevação de consciência com tudo isso que está acontecendo. Arro. E é bem interessante isso, né? Porque eu acho que assim, a maioria das pessoas que está disponível aqui no Zoom, né? Que está no próprio Instagram, tem sim uma preocupação, obviamente, mas quem está mais sofrendo, né, quem está numa preocupação maior, obviamente, é quem tem mais problema com dinheiro, né? E geralmente essa pessoa talvez não tenha acesso a uma live de Instagram, não tenha acesso a um Zoom. Então imagina a preocupação dessas pessoas. Então, se a gente, né, que tem ali essa tranquilidade financeira, vamos dizer assim, tem ali uma preocupação, imagina a galera que realmente, né, já é uma dificuldade, né, no normal. Né? Então, assim, no normal essa pessoa já está ali, sei lá, trabalhando no dia para comprar a janta e assim por diante. Então a gente tem que realmente aproveitar para a gente manter uma boa vibração, porque por mais que um monte de gente mais no materialismo acha que não tem nada a ver, isso tem a ver sim. Então a gente tem que manter uma boa vibração, tem que emanar uma boa vibração para o planeta, porque sim, isso a gente está passando por um despertar da humanidade incrível. Aliás, hoje, né, eu ouvi uma outra teoria, eu já tenho falado bastante sobre a questão dos animais, e eu ouvi uma outra teoria, né, muito interessante sobre a questão do surgimento do coronavírus, porque a gente sabe que muitos vírus, eu não sei se eu mostrei para vocês, eu mostrei em alguma live, enfim, a gente estava falando muito, eu estava falando com a Thay, né, ela não chegou aqui ainda, mas ela meio que quis aprofundar, porque ela estava conversando com outro cara, eu mandei os links para ela, e tem um livro de 2012, né, que ele fala, né, um pesquisador, em 2012, hein, lá atrás, que ele já explicava sobre a pandemia que viria por conta dos animais selvagens. Né, e nesse livro, eu baixei lá um exemplo lá que está na Amazon, ele coloca o nome de um monte de doença, né, que veio aí dos animais selvagens. E aí, isso é dos animais selvagens, mas obviamente a gente tem dos animais confinados também, porque gripe aviária, né, gripe suína, tudo isso vem dos animais também confinados. E aí eu ouvi outra teoria hoje, né, que não é uma teoria espiritualista, é uma teoria biológica, né, que é aquela coisa, o vírus ele precisa viver, né, e ele tem um hospedeiro. De repente esse hospedeiro está ameaçado, né, porque o próprio pangolim, que é de onde veio, né, esse vírus, coronavírus, o pangolim, por exemplo, começou a ficar ameaçado. Né? E aí o que esse vírus faz? Ele fala, beleza, então o meu hospedeiro aqui está sumindo, eu vou ter que ir para um outro hospedeiro. Quem era o hospedeiro? Né? Quem que estava próximo ali? Quem que estava pegando o pangolim, deixando preso no mercado? Quem que estava comendo lá a carne do pangolim, assim por diante? É o ser humano. Aí o vírus fala, bom, eu preciso continuar sobrevivendo, né? A minha espécie, né, o meu DNA precisa continuar sobrevivendo, pula para o ser humano. Né? Isso é uma teoria biológica, né? Não é uma teoria de espiritualidade, não. Mas a gente sabe que tudo tem causa e efeito. Né? Então, olha só o tanto que a humanidade tem que despertar. Eu espero que as pessoas vão na causa, né? Vão na causa, porque nada é por acaso. A Nila passando para dar uma boa noite, a Rô, porque ela está na Itália, ela está num outro fuso horário, acho que ela não vai conseguir assistir tudo. Então a gente tem que realmente pensar nisso, né? A gente tem que fazer um despertar. Aliás, eu estava ouvindo uma live do Newton Schultz, né? Que ele foi meu professor de um monte de coisa, inclusive de radiestesia, de astrologia, enfim, várias coisas que eu fiz várias formações com ele. Ele estava fazendo uma live e ele estava lembrando uma coisa bem interessante, porque
Em 2027, se eu não me engano, a gente vai ter um ano de Saturno. Um ano de Saturno e um ciclo maior de Saturno. Então, assim, se a gente não for aprendendo, se a humanidade não for aprendendo, eu acho que assim, o coronavírus foi um cutucão, né? Um cutucão que a Mãe Terra, que a espiritualidade está dando na gente, para a gente despertar. Imagina se chegar num ano de Saturno, num ciclo de Saturno, né? Que a gente não melhorou as coisas, não mudou o que tem que mudar, Saturno realmente vem com a mão pesada. Né? A gente está hoje no ano do Sol. Né? O ano do Sol ele vem para mostrar, ele vem para trazer clareza. E aí a gente tem que olhar isso que está acontecendo para pôr uma luz ali e mudar. Porque no ano de Saturno 2027, né, não está tão longe, vai ter aí uma coisa bem forte. Estão me perguntando se eu estou de hematita? Estou de hematita. Hoje eu estou com a pedrinha hematita aqui. Alguém mais aqui do Zoom quer falar sobre a sua quarentena, sobre o que você está sentindo? Oi, então. Opa, oi. Dá pra ficar falando? Agora sim, você sumiu, mas dá para ouvir. Ah, tá. Então, pra mim foi bem forte essa quarentena. Eu até senti ela antes, porque, como eu falei pra vocês, eu pedi demissão, pedi pra me demitirem, porque eu queria mesmo ficar um tempo de quarentena, né? Respirando, me encontrando, e eu acabou que o mundo tem quarentena comigo. Sim. Eu fui sentindo um pouco antes, sabe, esse movimento? Sim. Eu acho que assim, tá nítido essa atenção voluntária que tá rolando, né? Que tá acontecendo, tá nítido. Tá todo mundo ou aprendendo, né, na dor, ou acordado, né? Percebendo e entendendo o que tá acontecendo. Então tá nítido, assim, tudo que eu vinha sentindo, né? Que a gente vinha falando pela teologia, em todos os meios de espiritualidade, tá se concretizando, assim, né? Então não foi nenhuma surpresa o que tá acontecendo, pra mim, pelo menos, né? Pois é. E lá na Índia foi uma loucura isso. Foi do nada. Em 2 dias, fecharam as fronteiras e foi muito mais rápido que aqui. Assim, impressionante. E é isso, estamos na quarentena aqui. Pois é. Então, inclusive a Bruna está colocando aqui, adorei a live de ontem, façam mais, por favor. Ontem, não sei se vocês aqui viram, mas a gente fez uma live falando sobre a parte da saúde, né? Então eu trouxe aqui alguns hábitos, que são hábitos muito comuns, que todo mundo tem aqui no mundo moderno, né, na nossa sociedade, mas que são hábitos bem prejudiciais, assim. Então a Bruna falou, adorei a live de ontem, quem gostou também comenta aqui para eu saber, porque eu quero fazer cada vez mais, né? Porque além dessa questão dos animais e do planeta, que eu já venho falando faz tempo, né, que o coronavírus está trazendo, o coronavírus tem trazendo também o quê? O ser humano está fraco, o ser humano está doente. Né? Então assim, ele não está ele não está vivendo a plenitude dele. Ele está vivendo à base de remédios, ele está vivendo, né, enfim, num percentual de vitalidade que é mínimo. Então assim, aí qualquer coisa vem e pode derrubar. Então também isso é um grande despertar para o ser humano, olhar para o seu próprio templo e cuidar do seu templo da melhor forma possível. Claro que isso não impede que a gente adoeça, porque algumas doenças vêm até como karma mesmo, né? A gente tem que passar por aquilo tudo, mas é muito diferente a pessoa estar totalmente, né, debilitada, ela já está fraca com o sistema dela e de repente, né, ela está forte. E com ela estando forte, a tendência é ela ter menos doenças. Então vamos lá, galera. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente já entra aí no Feng Shui, né, que finalmente chegamos nessa parte aí, que eu gosto bastante também. Alguém mais quer falar alguma coisa aqui? Não, beleza, né? A Bruna falou, iniciei o milagre da manhã, então sincronicidades da vida. Então, ó, fica a dica aí também. A gente falou sobre o milagre da manhã aqui, né? Que no xamanismo é a hora de poder. É hora de poder. Todo mundo deveria ter a sua hora de poder, que inclusive faz bem para o seu corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual. Então a gente vai entrar no assunto agora que é o Feng Shui e cristais. Feng Shui e cristais, por quê? Não vai ser um curso de Feng Shui, porque eu fiz um curso de Feng Shui lá atrás, né? Fiz, sei lá, acho que 2000 e alguma coisa, mas um curso de Feng Shui teria que ser muito mais detalhado. Mas aqui eu vou compartilhar, né, tudo que eu sei sobre o Feng Shui e principalmente como que a gente usa os cristais nessa sabedoria, né, do Feng Shui. Mas aí eu pergunto para quem está aqui na live, para quem está aqui no Zoom, quem aqui já conhece o Feng Shui, já usa alguma coisa, já aplica no dia a dia, como é que é? Eu sei um pouquinho, por exemplo, o fogão, né? Não pode estar o lixo entre o fogão, que é o fogo, e a água, que é
da torneira, né? Uhum. Algumas coisas assim, mas bem básico. O fogão é uma das coisas mais importantes no Feng Shui, principalmente na cozinha, né? Que a cozinha é o centro da casa, enfim. Quem mais aí, ó? Já tem gente aqui falando que usa. Aqui no Zoom só a Maria Cláudia conhece um pouquinho, só ninguém mais. Vocês estão tudo no mudo aí, hein? Ó, a Milena falou, conheço, muito pouco. A Amanda falou, não conheço. Arro. Então agora a gente vai. A Viviane colocou aqui na live que aplica Arro. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre o Feng Shui, que é uma técnica milenar, né? Uma técnica aí da China antiga. Ela está muito ligada ao que a gente já viu aqui sobre medicina tradicional chinesa, né? Então eu poderia dizer que o Feng Shui ele faz pela casa o que a medicina tradicional chinesa faz pelo nosso corpo. Né? Por quê? O que a medicina tradicional chinesa trabalha? Quem que lembra, né? Eu quero que vocês falem aqui, né, se vocês lembrarem, mas o que a medicina chinesa praticamente trabalha? Qual é a essência da medicina tradicional chinesa? E aí? É o equilíbrio total, assim, do corpo, do funcionamento assim, como um todo. Arro. E o equilíbrio do quê? Dos elementos? Sim, né? E principalmente a gente fala do equilíbrio do Qi. Né? Vocês lembram do Qi, que é a energia, né? Que o Qi seria o equivalente ao prana dos indianos, né? Também poderia ser equivalente ao orgone do Reich, que eu estou até hoje para fazer a live do Reich, mas não consegui. Então a medicina tradicional chinesa ela trabalha o Qi no nosso corpo, né? Então assim, como que circula o Qi no corpo, ele não pode estar bloqueado, o equilíbrio do Yin e do Yang, né, que tem essa questão toda do equilíbrio e dos elementos. Né? Então a medicina tradicional chinesa vai trabalhar muito isso, essa questão do equilíbrio energético, por isso que ela vem antes da doença física. Né? Então uma coisa que é bem interessante lembrar, quando a gente fala pela medicina tradicional chinesa que você está com uma deficiência de energia no rim, que você está com uma deficiência de energia do fígado, não necessariamente você vai fazer o exame e vai ter alguma coisa física no seu rim. Né? Porque ainda está no nível energético. Mas a grande questão é, se você não cuidar do nível energético, aquilo vai se cristalizar e vai vir para o nível físico. Então a medicina tradicional chinesa, foi o que eu falei na live de ontem também, né, para quem viu, que hoje a nossa medicina, né, tradicional, né, a medicina moderna, ela é muito boa como intervencionista. Então, assim, ela vem tratar um sintoma, ela vem realmente assim. E eu acho que ela é muito boa, por exemplo, você sofreu um acidente, né, você quebrou uma perna, você, enfim, teve alguma coisa que você precisa de uma intervenção ali, urgente. Essa medicina nossa é maravilhosa. Por quê? Porque ela teve muitos avanços. Mas ela não procura cuidar como medicina preventiva. Né? Ela não cuida da saúde em si. Então, essas medicinas antigas, a Ayurveda, medicina tradicional chinesa, elas vão cuidar da saúde. Né? Por quê? Porque elas estão um passo atrás. Elas estão antes da doença surgir, antes da doença cristalizar. Então, eles já estão se preocupando nisso. Como que está o equilíbrio energético do seu corpo. Né? E aí envolve, obviamente, alimentação, envolve uma série de práticas que você faz para que esse equilíbrio esteja bem. E quando você começa a perceber que o corpo não está num equilíbrio legal, dentro do diagnóstico da medicina tradicional chinesa ou da própria Ayurveda, que tem um diagnóstico, por exemplo, do pulso, de analisar a língua, né, de analisar o aspecto da pessoa, de analisar as fezes, enfim, você analisa o cheiro, né, você analisa uma série de coisas para você perceber como é que está o padrão energético da pessoa, muito antes daquela doença cristalizar, daquela doença surgir. Então isso que é muito interessante. E o Feng Shui, né, que significa aí, né, vento e água, ou Yang Yin. Né, então a água é o grande elemento Yin, o vento seria o Yang, né, seria o ar. Feng Shui significa vento e água. O Feng Shui ele faz isso pela casa. Né, então ele equilibra a energia da casa. Isso é uma coisa muito interessante porque também qualquer um que trabalha com energia, com espiritualidade, sabe muito bem que a gente, dentro da casa, na verdade tudo que está em volta da gente é uma extensão nossa. Né? Então, por exemplo, quem conhece o Gasparito aqui, quem já, né, acompanhava, eu gostava muito, né? Felizmente ele já partiu, mas eu vi os programas dele, vi os livros, enfim. Ele tem um livro específico que é o livro Você é Seu Carro. É muito legal esse livro, porque ele vai correlacionar ali as peças do carro que vão
quebrando, sei lá, vão falhando. O que isso está significando para você? Então olha que louco isso daí. O seu carro, né, quem tiver um carro aqui, quem dirigir, o seu carro é uma extensão sua. E se alguma peça no seu carro quebra, tem sim alguma coisa em você que refletiu no seu carro para poder quebrar aquela peça. Né? Então, se um carro chega a ser a nossa extensão, imagina a casa. A nossa casa é uma grande extensão. Então, é duas vias. Né? Tanto a gente emana uma energia para casa, e a gente sabe muito bem disso, que, por exemplo, são os miasmas que ficam na parede, que ficam nos objetos, são as memórias, né, que ficam na casa mesmo, e a casa, obviamente, também influencia a gente. Então isso é uma coisa muito interessante. A gente já falou bastante, por exemplo, que às vezes você pode ir num ambiente, e o ambiente é meio pesado, está com uma energia pesada, e tem algumas pedras que te ajudam a proteger. Por quê? Porque a energia daquele ambiente vai emanar em você, vai realmente mexer com a sua energia. E a sua casa, imagina a sua casa que você fica, principalmente agora na quarentena, né? Então na quarentena a pessoa está praticamente 24 horas dentro da casa, né? Imagina o tanto que a casa está afetando a sua energia e, consequentemente, você também está afetando a energia da casa. Né? Então o Feng Shui ele vai tratar disso. Luciana está chegando aqui, boa noite. A gente está na aula do curso de cristais falando sobre Feng Shui, né? E cristais, obviamente. Então o Feng Shui ele trata muito disso. É uma sabedoria aí de mais de 4.000 anos de tradição, então bem antiga, né? Bem ali que tem um histórico, como pode dizer, algo que funciona. E por que o Feng Shui funciona? Vocês acham que Feng Shui é uma coisa de bicho grilo, de esotérico? O que vocês acham do Feng Shui? Como que é? Comentem aí. A Sullivan não vai entrar na live hoje, porque a Sullivan é que sempre comenta as coisas. Pois é. Eu já ia comentar também, que eu sou a comentadora oficial. É o chamado do universo vocês comentarem. Eu não tenho conhecimento, né, profundo, assim, do Feng Shui, mas eu acho que deve fazer algum sentido, né, porque você está trabalhando com energia, então deve ser para circular, assim, de uma maneira mais fluida e purificada essa energia na casa. Mas, assim, como eu não utilizo, então eu não sei dizer praticamente se funciona, se é bom, se é ruim, mas eu acredito que seja algo muito bom. Sim. Eu tenho interesse até nessa aula, super interesse. Sim. Então, o que eu perguntei, se vocês acham que é coisa de bicho grilo, é pelo seguinte. Pensa numa pessoa como Donald Trump, né, que independente se você gosta dele ou não gosta dele, enfim, né, ele usa Feng Shui em todos os negócios dele, em todos os prédios dele. Ele usa. Então, ele, assim, não sei o quanto que ele tem de espiritualidade, né, não dá pra perceber assim, mas ele simplesmente, quando alguém pergunta para ele, ele fala o seguinte: isso me dá dinheiro, então não importa, né? Ele simplesmente fala: meu, se eu fizer o Feng Shui aqui na minha empresa, se eu fizer o Feng Shui aqui no meu prédio, naquilo que eu estou lançando, isso reverte em dinheiro. Então, assim, outros nomes mais conhecidos aqui, por exemplo, Ana Maria Braga, Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, todo o trio elétrico dela, ela coloca o Feng Shui. Ela faz o Feng Shui para harmonizar ali. Então é uma coisa que realmente assim funciona. Né? Funciona. A gente vai entender aqui, a gente vai conversar para entender por que funciona. Então tem ali, como astrologia, né, super antigo, né, mais de 4.000 anos, e está aqui com a gente até hoje. Né? E se está até hoje é porque o negócio funciona. Então vamos ver como é que funciona isso daqui. Primeiramente eu quero lembrar para vocês o que? Lei hermética da vibração. Né? Quem que poderia me explicar aí o que é essa lei hermética da vibração? Tô chato hoje, né? Melhor só eu falar? No universo, tudo é vibração, nada é parado. Tudo, simplesmente tudo é uma vibração, tudo é onda. Exatamente. Tudo é energia, né? E o Feng Shui ele vai trabalhar justamente esse fluxo de energia. Então, assim, quando você tem uma energia que não circula bem na casa, então basicamente eles têm alguns nomes, né? O Qi, que seria aquela energia que é fluida, aquela energia que vem te alimentar, que vem te nutrir, o prana, por exemplo. Mas tem uma energia chamada Cha, né? Essa energia Cha seria uma energia que ela vem como uma seta, que ela na verdade ela vem prejudicar. Então assim, o Feng Shui ele vai fazer o quê? Ele vai buscar harmonizar a casa, organizar a casa, primeiro, né, para poder equilibrar o fluxo de energia Qi e minimizar a energia Cha, né? Só para vocês terem uma ideia, né? E olha como isso funciona realmente.
quando você tem uma janela, né, na frente de uma porta, por exemplo, isso não é benéfico para o Feng Shui, né, não é uma coisa auspiciosa. Por quê? Porque vai entrar a energia Cha. E a gente sabe que o vento, o próprio vento, quando você tem isso, essa configuração, o vento vem derrubando tudo. Né? Hoje mesmo eu fiquei puto, porque minhas plantinhas estavam ali no coisa, eu até troquei o vaso dela, né? Coloquei um vaso mais pesado, porque a coitada caiu, foi pro chão. Né? Porque o vento vem e sai derrubando tudo. Então imagina que esse vento, se ele não tem, né, uma forma de ir se quebrando, de se espalhando, ele vem como uma seta. Né? E acaba podendo prejudicar. Por isso que tem várias curas, a gente não vai aqui falar sobre todas as curas do Feng Shui, porque, né, como eu falei, aí seria um curso de Feng Shui em si, né, que seriam várias aulas só para Feng Shui. A Amanda falou, eu perguntei de você agora, acho que falou para a Sullivan, né? É que o pessoal estava com vergonha de comentar, né? Aí eu sempre que eu pergunto alguma coisa, todo mundo fica no mudo. Né? Aí só você falava. Poxa, sacanagem, desculpa, gente, eu tô chegando agora, eu tava numa reunião e se estendeu o Zoom loucamente, assim, a gente entrou nos assuntos super pessoais, o pessoal começou a chorar, eu comecei a chorar, mas eu tô aqui, já tava no rosto. Pois é, mas podem continuar comentando também, porque, né, é para todo mundo comentar. Então o Feng Shui ele vai trabalhar essa questão do equilíbrio da energia. Mas a lei da vibração ela vai dizer muito isso, tudo é energia. Então, como a casa está vibrando, você vai vibrar. Como você está vibrando, a casa está vibrando. Então, é aquela coisa, se hoje está todo mundo, de repente, quarentena, vamos pegar o que está acontecendo. Se as pessoas estão de quarentena, estão com raiva, estão com medo, estão ali, né, putas por estarem presas dentro de casa, estão morrendo de medo porque estão a todo momento vendo notícias, né, que são negativas. O que está acontecendo? A vibração daquela pessoa vai baixar. E o que vai acontecer com a casa dela? Vai baixar a energia. Se a energia da casa dela baixar, o que vai acontecer com ela? Vai baixar a energia. Então imagina o fluxo que vai acontecendo. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho acompanhado um cara bem doidão, né? Que eu estou curtindo muito essa forma que ele fala, ele manda todo mundo para aquele lugar, é um leonino, né? É meio doidão mesmo. E ele tem falado uma coisa que para mim faz muito sentido, né? O pessoal fala, não, tem que ficar em casa para se curar, né? Para se proteger do coronavírus. Mas se ficar em casa, longe do sol, longe da natureza, longe do mar, longe da terra, você vai ficar doente. Mais doente, vai enfraquecer mais para que venha o coronavírus e te pegue. Então, isso aqui que a gente está falando agora, da energia, junta com o que ele fala. Porque, imagina, se você ficar dentro de casa ali, triste, com medo, com preocupação e que não sei o que, aquilo vai alimentar a energia da sua casa e vai voltar para você. Mas claro que agora que a gente está aprendendo sobre Feng Shui, você vai aprender a elevar a vibração, mesmo que você não possa sair. Né? Mas manter a sua vibração elevada e a energia da casa elevada para que você possa não entrar nesse ciclo destrutivo, né? Nesse ciclo de autodestruição e manter um ciclo bacana. Então o Feng Shui ele vai trabalhar com a lei hermética da vibração. Tudo vibra, tudo é vibração, né? Tudo é energia e principalmente vai falar muito de uma coisa que é o nosso próprio inconsciente. Então assim, muita coisa que a gente vai ver do Feng Shui tem a ver com o inconsciente. Então quando você, por exemplo, uma das coisas que o Feng Shui ensina, né, que não é bom você ter coisas quebradas, objetos quebrados dentro de casa. Né? Por que não é bom você ter objetos quebrados? E principalmente se fala que não é bom para a prosperidade. Por que não é bom você ter objeto quebrado para a prosperidade? O que isso traria? Eu não sei, mas eu penso que se tu tem uma coisa quebrada, tu tá emanando uma vibração pro universo que tu não pode se desfazer daquilo, porque tu não vai ter dinheiro para comprar um outro. Então tu recebe aquilo, eu não sei, eu não tenho conhecimento técnico, eu imagino É isso. É uma coisa que chega a ser psicológica mesmo. Então, assim, se você tem ali um objeto quebrado e de repente você está com ele ali, todo dia você está olhando para ele, né, você está vendo aquilo que quebrou, o que fica no seu inconsciente, mesmo que você não pense isso? Né, o seu inconsciente está dizendo, eu não consigo ter um outro, eu não consigo comprar outro. Né, então eu vivo na energia da falta. Então o que o Feng Shui recomenda? Quebrou alguma coisa, né, ou você arruma de uma forma que fique imperceptível que ele quebrou, né, ou você se desfaz daquilo, porque senão aquilo vai estar a todo momento, tudo sempre que você olhar, lembra que tudo é símbolo. Tudo é símbolo. A gente pode usar o símbolo a nosso favor, ou a gente pode usar o símbolo contra a gente. Então essa é a primeira coisa. Tem coisa quebrada em casa, tem que realmente, ou você arruma de uma forma que fique imperceptível, ou você
vamos dizer assim, joga ele fora, enfim, se livra daquilo. Tem uma outra visão japonesa, né, mas é uma visão um pouco diferente, que vai dizer o quê? Que você pode arrumar aquilo, se eu não me engano eles arrumam com ouro, com coisa dourada, né? E aquilo fica ali com aquela marca, mas lembrando você dessa superação. Então seria uma outra visão. Estou trazendo outras visões aqui para todo mundo ver. Mas o fato é, a coisa quebrada não é legal ter. Então assim, ou você arruma de uma forma que fique imperceptível, ou você se livra daquilo, né? Ou você pode até arrumar, e se eu não me engano, esse conceito japonês, eles fazem isso, eles colocam com ouro ou com uma coisa dourada, para lembrar que a gente pode sim se regenerar, né? Então é uma outra coisa. Mas lembrar, tudo é símbolo. Tudo você olha para aquilo e você vai realmente ter uma percepção, né? Vai trazer alguma mensagem para o seu inconsciente. Então, essa é uma coisa bem interessante, essa parte psicológica do Feng Shui. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter no Feng Shui, né, que é uma coisa que pega muita gente, a questão da iluminação. Né? O Feng Shui, ele preza muito pela iluminação. Então, ambientes escuros, né, eles são ambientes maléficos, né? Eles são ambientes que não são auspiciosos. E isso é muito fácil perceber com plantas. Né? Se você tiver alguma planta e você colocar no seu ambiente, a não ser que seja uma planta mais adaptada mesmo a ambientes escuros, tudo, você vai ver que essa planta vai sofrer. Essa planta ela não vai se desenvolver, ela vai definhar e assim por diante. E assim é a gente. Né? Então, o Feng Shui ele preza o quê? Ele tem uma ligação muito forte com a natureza. Então, por exemplo, se é dia, se é yang, né, a gente tem que ter luz. Então, o ideal era todo mundo poder tomar um sol, né, sair de vez em quando, tomar o seu sol. Aliás, fica a dica, não tenham medo do sol, porque a nossa sociedade hoje pregou muito que o sol é maléfico, o sol causa câncer e aquilo, e as pessoas fugiram do sol, né, e aí a pessoa fica com mais câncer ainda. Isso é uma coisa, né, irônica, mas enfim. Então não fugiam do sol. Então o Feng Shui ele te liga com a natureza. Então se é dia, você tem que ter luz. Se o seu ambiente é escuro, né, a tendência é que a energia daquele ambiente fique baixa. Então a luz é muito importante para o ambiente do Feng Shui, porque se está de dia, tem que ter luz ali, tem que ter claridade. E se é à noite, obviamente, a gente já sabe que à noite o que a gente precisa? Assistir filme com pipoca. Não, à noite a gente está falando de luz. Mas à noite o que a gente precisa? De dia a gente precisa de luz, e à noite? Da escuridão? Escuridão total, por quê? Achar. Para produzir melanina, para ter energia para o dia seguinte. Melatonina. 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 Melatonina, verdade. Obrigado. Cara, Exatamente. eu adoraria produzir melanina. Gente, Gu, por um momento eu fiquei, será? Hoje será? Maravilhoso. Então, Seria bom. enquanto de manhã a gente tem que ter aquela energia yang, que é uma energia de luz, né? À noite a gente tem que ter energia yin, que é uma energia de escuridão. Então já fica a dica aí também, isso é a dica de Feng Shui e de pineal, né? Que a gente está levando da pineal. Escuridão total no seu quarto de dormir. Né? Se você tem uma janela que de repente vem claridade da rua, põe uma cortina preta ali, põe um blackout, alguma coisa, para que não entre luz enquanto você estiver dormindo. Né? Se você tem aquele pontinho, aqui por exemplo, eu pego o notebook e desconecto ele, porque aquele pontinho verde, que você fala, não é nada. Né? Não é nada enquanto você não apaga toda a luz. Quando você apaga toda a luz, aquilo vira uma vela. Né? Aquele pontinho verde Eu parece achei que ilumina. era só eu que tinha esse problema. Nossa, eu não consigo. Se tiver um negocinho, eu não consigo dormir, não. Pois é. Eu levo até meu negocinho de tapa-olho pra qualquer lugar. Eu posso dormir no chão, qualquer canto, mas sem luz nenhuma. Pois é, sua pineal agradece. Sua pineal, isso não é problema não, isso é o natural. Porque aquela luz, mesmo que seja pouquinha, ela vai acabar influenciando, vai acabar atrapalhando. Lembrando que a pineal ela é muito regida pelo ciclo circadiano, então ela percebe se é luz, se é dia, né? Então ela vai se regulando ali. Então se está à noite e tem fonte de luz, ela vai ficar confusa, vai falar, pô, é dia ou é noite? Né? O que está acontecendo? Aí fica tudo confusão. Então à noite a gente precisa de escuridão, a gente precisa trabalhar isso. Então o Feng Shui ele vai trabalhar muito essa coisa da conexão com a natureza, né? De você ter no seu ambiente, na sua casa, não ser uma coisa artificial. Né? Tanto que o Feng Shui vai prezar muito, né, plantas, cristais. Aliás, eu estou com um livro de Feng Shui aqui, que eu quero pegar uns trechos aqui para mostrar para vocês. Né? Esse aqui é um livro, não sei se vocês estão vendo, não estão me vendo, mas aqui é um livro em inglês mesmo. Primeira coisa que ele coloca aqui, né, porque a gente está falando de Feng Shui, é cristais principalmente. Que os antigos, né, para os antigos, a energia estável da Terra era vista particularmente manifestada na jade. Vocês lembram da pedra jade, certo? Então, que a jade, para os chineses, que inclusive eu estou com uma aqui, é uma jade verde,
Tentei achar a minha amarela, mas não achei, sei lá onde é que ela foi parar. É incrível, parece que as pedras saem da rolê e de repente elas voltam, porque você procura, você fala, ela tem que estar aqui, e ela não está. E aí, sei lá, daqui a 2 dias você procura, ela está ali. Né? É uma coisa muito louca. Então essa aqui é uma jade verde, né, que a gente já viu que os antigos chineses, eles veneravam muito a jade, né, como uma pedra que traz as virtudes, né, ela traz prosperidade, ela traz saúde, vitalidade, enfim. A gente falou já também que os Yoni Eggs, né, que é originalmente usado pelas tigresas brancas no taoísmo, eram os ovos de jade, né, porque ela é uma pedra bem dura, ela é uma pedra bem, né, perfeita para isso, para ser um Yoni Egg. Então eles representam que a energia da terra, da estabilidade da terra, do conforto da mãe terra está numa jade. Então já pense que para o Feng Shui ela é muito utilizada nos ambientes. E também a gente falou de luz, e a gente tem o cristal de quartzo como um representante da luz. Né? Tanto que isso é uma coisa meio triste, né? Mas, por exemplo, todo mundo já deve ter visto aí no Feng Shui aquela questão daquelas esferinhas, né? A esfera facetada, que seria a esfera de cristal. Né? Só que aquilo não é cristal, né? Não sei se vocês sabem, mas aquilo é vidro. Né? Por quê? Porque se fosse cristal ia ser caríssimo. Ia ser muito, muito caro. Mas eles colocam aquela esfera representando um cristal e porque ela pega a luz e espalha a luz. Né? Mas a gente que está aqui, né, porque inclusive, ironicamente ou não, ele coloca aqui, né, que para a prática dos chineses antigos, eles realmente usavam cristais naturais. Né? Sempre cristal natural, genuíno, sem ser modificado pela natureza não, sem ser modificado pelo homem, né? Eles usavam cristais naturais. Então, como a gente aqui nesse curso preza usar cristal natural, você pode ter o cristal de quartzo como um ponto de luz. Né? Então você pode ter aquele cristal maravilhoso que a gente tem por aí, tanto o cristal à ponta quanto uma drusa, por exemplo, para emanar luz para alguns ambientes. Agora mesmo, vocês não conseguem ver, mas eu estou com esse cristalzão aqui. Esse cristalzão que está aqui na minha frente. Está até quente o bichinho. Porque ele está em cima de um abajurzinho de cromoterapia. Então imagina, já sobe aquela luz, né, que pode ser a luz que eu escolher, verde, vermelha, branca, enfim. Sobe aquela luz e o cristal ele espalha aquela luz pelo ambiente. Né? Então você pode colocar também esse cristal, por exemplo, numa janela. Né? Entra a luz do sol, ela vai bater naquele cristal e vai se espalhar pelo ambiente, se amplificar. Então são pequenas dicas que você vai colocando, né? Porque, por exemplo, no Feng Shui é muito auspicioso, muito benéfico quando a sua janela ela pega o nascer do sol, o sol da manhã. Se ela pega o sol do pôr do sol, já não é benéfico. Né? Então tem algumas coisas que você faz. Então, se você pega o nascer do sol maravilhoso, né? Você pode pôr um cristal aí para amplificar. Se é no pôr do sol, geralmente eles colocam aquela esfera com... não esfera, na verdade, é aquele prisma d'água. Né? Porque a água daria um pouco de vida para aquele sol que está poente. O sol poente, ele na verdade tiraria energia. Né? Então, algumas dicas. Mas aí, uma coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês, que é fato, que assim, a não ser que, né, você esteja começando, vai comprar uma casa do zero, vai construir, você não vai conseguir nunca ter uma casa 100% Feng Shui. Né? Já não fica frustrada com isso, porque, meu Deus, você começar a estudar mesmo, você vai falar, meu Deus, eu tenho que demolir, e ainda assim não vai dar. Né? Porque, é sério, os antigos chineses, obviamente, né, eles iam construir uma casa, um ambiente, um templo, eles já viam, bom, ali tem que ter uma montanha, ali tem que ter um lago, porque se tiver a montanha ali vai esmagar a casa, tem um monte de coisa que se pensa, né, já para você escolher o terreno. Né, e, obviamente, aquilo que está abaixo da terra. Né, então, lembra na radiestesia. Pode ter, por exemplo, uma questão, a gente estava vendo, né, eu e a Súlio esses dias, ironicamente, né, o bairro da Liberdade é um bairro com um histórico bem pesado, né? Um bairro que é muito oriental aqui em São Paulo e tem lugares ali que deve ter gente enterrada, tem cemitério, enfim, é um bairro bem pesado, né? E aquela coisa, você tem que fazer algumas curas ali, mas o ideal é que você escolha uma casa, um terreno que não tenha coisas embaixo que vão emanar uma energia negativa. Né? A Viviane colocou aqui, pode substituir o prisma d'água com um vaso com planta em água. Sim, as plantas trazem vida também. Né? Isso é uma coisa. Por isso que aqui vocês podem ver que tem planta para todo lado. Né? Eu estou com pelo menos 7 plantas aqui e uma está tomando lua lá fora. Né? Então eu estou com ela sempre, né, me rodeando. Então isso é uma coisa muito importante. Então a gente você vai pegar o conceito de Feng Shui e vai aplicar da melhor forma que você conseguir na sua casa.
né? Não tem como realmente ter uma casa 100%, né, maravilhosa com Feng Shui, a não ser que você realmente esteja construindo do zero e você já projete ela inteira, né, com base no conceito do Feng Shui. E obviamente que você tenha dinheiro para isso, porque algumas coisas você vai ter que realmente, né, sei lá, vai ter que fazer uma coisa diferenciada. Então, fica a dica também, não fica na neurose. Vamos pegar aquilo que a gente falou dos cristais para que você melhore a energia do seu ambiente, mas que não seja uma coisa que você fique neurose. Porque eu falo porque eu já fiquei assim, né? Eu começo a olhar para casa e falo, tô fudido, porque ela já começa a cagada, né? O banheiro fica no meio da casa, é o pior lugar. É o pior lugar. O banheiro no meio da casa, ele suga toda a energia, né, da casa. Então aí fica aquela coisa, eu posso fazer algumas curas, né? Uma outra dica, banheiro. Né? Banheiro é um ambiente que ele vai sugar energia de tudo. É um lugar onde a gente realmente vai para colocar os dejetos e assim por diante. Então, primeira dica do banheiro, para quem não faz isso, infelizmente, eu sei que tem muita gente que não faz, né? Deixar a tampa da privada fechada. Né? Porque ela aberta ali, ela está sugando energia, inclusive de prosperidade, de saúde, um monte de coisa. Então deixa aquela tampa fechada. Quer ser mais neurótico nas curas, tem que colocar uns anéis de cobre ali. Né? Tem que pegar naquele cano e colocar um anel de cobre, porque ele vai estar diminuindo esse efeito. Os ralos, o ideal é que fiquem tampados também. Né? Então são algumas coisas que a gente pode ver aí do Feng Shui para trabalhar. O ideal é que o banheiro não seja no meio da casa. Se ele for no meio da casa, tem algumas curas. Por exemplo, colocar uma planta. Aí a dica, né? Isso que a gente trabalha aqui, cristais, são grandes curas dentro do Feng Shui. Então qualquer consultor de Feng Shui que de repente você vai chamar para fazer um projeto na sua casa, ele vai usar cristais. Né? A única diferença é que alguns consultores de Feng Shui não têm aquele conhecimento do cristal natural. Então, por exemplo, muitos vão colocar um citrino, que é um citrino queimado, ametista queimada. Vocês veem que tem uma boa diferença aqui. O que é o citrino natural e aquele que é ametista queimado. Então a gente já sabe que essa pedrinha aqui, coitada, era uma ametista e que foi submetida aí a um procedimento humano, né, que acabou modificando ela. A Paula comentou aqui, gosta de colocar turmalina negra nos halos, também é muito bom. Tudo que você possa proteger, né, de energias e captar energias, pode colocar. Mas essa turmalina, ela tem que ser limpa constantemente, né? Isso é uma coisa da dó, né? Você colocar a turmalina no ralo e esquecer ela ali, o ideal é estar sempre limpando, energizando ela, né, para poder trabalhar. Mas o que eu diria que é interessante, a gente vai entrar aqui em cada ambiente, que cristais que são interessantes a gente ter. Né? Como sugestão, obviamente, mas lembra que você tem a sua intuição e que você pode sentir também de colocar um cristal específico, alguma coisa que te chama. Então a gente já falou do equilíbrio com a natureza. Então o ideal do Feng Shui, e a minha visão de vida, inclusive, né, é que você traga a natureza para dentro de casa. Esteja próximo da natureza, porque o ser humano adoeceu, né, ele está realmente profundamente doente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Por quê? Porque ele se afastou da natureza. O verde cura. Né? Então ele foi, hoje, por exemplo, eu falei aqui, né, um relato que eu ouvi dessa tristeza de quarentena, é uma pessoa que, tipo, ficou pensando, eu estou preso num apartamento, sei lá, no 11º andar de um prédio, né, quadrado. A gente já sabe que o quadrado, ele tem as quinas, ele bloqueia energia, né? Então está preso no 11º andar de um quadrado, muito longe da Mãe Terra, né? Muito longe do contato com a Terra, com a energia telúrica, aquela energia que vem para nos nutrir. E a pessoa estava ali. E às vezes ele está nesse apartamento, longe da Mãe Terra, e não tem uma planta, não tem um cristal, só tem coisas eletrônicos, só tem coisas que vêm jogar frequência no nosso ser, né? Televisão, rádio, geladeira, micro-ondas. A gente falou de micro-ondas ontem, né? Fica a dica para quem não viu a live. E a pessoa se afastou da natureza. O que o Feng Shui vai pregar? Que você esteja em equilíbrio com a natureza. Então que a sua casa permita entrar luz, que a sua casa tenha plantas vivas, plantas naturais. Alguns consultores de Feng Shui até colocam aquelas plantas de plástico, né? Mas aí eles vão estar trabalhando no quê? Só no conceito psicológico, de repente você vê aquela flor ali de plástico e você lembrar, né, é melhor do que nada, mas o melhor mesmo é você ter a bichinha vibrando aqui, né? Até porque as plantas, elas são grandes termômetros do ambiente, né? Se uma planta começa a morrer no ambiente, se você está cuidando dela direitinho, está colocando água, tudo, e ela não está se desenvolvendo, você pode perceber que a energia daquele ambiente não está legal. Então elas são realmente grandes termômetros, principalmente a arruda, né? A arruda é uma planta que pegou energia negativa e ela
né? Ela dá uma baixada bem forte. Então, ó, a Marcela está falando, a planta A ali... minha tá linda ali, ela é enorme, gigantesca. É a Ruder Eu atrás? falo todo dia. Muito bom, muito bom. Então, e a ideia do Feng Shui é você trazer as plantas para dentro de casa, né? Então tenha vasos de planta, de flores, né? As flores são muito valorizadas no Feng Shui porque elas trazem o Qi, né? Elas têm realmente... Imagina que é a parte mais vibrante da planta, né? Aquela parte que vai reproduzir a planta, uma coisa muito... ter toda aquela beleza, né? Então a planta ela vai estar a todo momento emanando um Qi benéfico para o ambiente. Assim como o cristal, né? Assim como o cristal ele vai estar emanando. Por exemplo, você põe um cristalzão desse, ele vai estar emanando uma energia muito benéfica de luz, né? O Feng Shui ele vai trabalhar também com aquele conceito dos elementos que a gente já falou, né? E assim como no corpo a gente tem os elementos, na casa a gente tem os elementos também. E a gente pode ter um equilíbrio ou desequilíbrio, né? Aí entra num detalhe, mas é tão detalhado que é muito doido. Então, assim, é uma coisa um pouco difícil até de conciliar hoje em dia, né? Porque, por exemplo, eu tenho um tipo, né, eu tenho um signo chinês, por exemplo, eu tenho um biotipo, por exemplo, sou elemento madeira, principalmente, né? Então, a minha casa ela deveria ser preparada para o meu signo chinês e para o meu biotipo. Só que o problema é outras pessoas moram na casa e como é que fica isso, né? Um grande exemplo, né, é a posição da cama. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que a posição da cama tem uma influência muito grande, né, na saúde da gente? Aquela questão da cama estar virada para o nascer do sol, dela estar virada para o oeste, estar virada, enfim. E, teoricamente, cada pessoa, cada biotipo, deveria ter a cama virada para um lugar. Agora, imagina se eu durmo com uma outra pessoa e, para mim, a cama tem que estar virada para outro lugar e para outro para outro. Fica uma coisa meio complicada. Então, algumas coisas, como eu falei, a gente não consegue realmente aplicar 100%. Né? Por isso que a gente tem que aplicar na gente o melhor possível. Mas aqui ela vai falar dos equilíbrios dos elementos. Então, por exemplo... Mas aí tem a possibilidade de fazer baguá dos dois, do casal, né? Então, mas aí que tá. Às vezes pode ser diferente. Às vezes pode ser, tipo, para uma pessoa é bom dormir com a cabeça virada para o norte, para outra é bom virada para o oeste. E aí fica aquela coisa, né? Por isso que é aquela coisa, o perfeito a gente nunca vai ter. Né? A gente tem que realmente trabalhar a nossa energia do ambiente, uma energia mais equilibrada como um todo, né? E cada um cuida da sua energia. Por exemplo, eu estava falando com a Silvia esse fim de semana, né? Para Ayurveda, eu sou o tipo Pitta, né? O tipo Pitta ele precisa de exercício, não é que ele precisa. É para a vida, né? Uma coisa que se o Pitta não faz exercício no dia, é uma coisa que mexe com o emocional, né? Não produz, fica nervoso, um monte de coisa. Então, o tipo Pitta precisa. Os outros dois, o Vata e o Kapha, precisa, todo mundo precisa, mas não é uma coisa que afeta tanto. Né? Mas o tipo Pitta é mais ou menos, por exemplo, como signos de fogo, né, na astrologia. Eles precisam realmente de movimento, tudo. Então, o signo de fogo que está na quarentena, e até a gente viu até a zoeira, né, do deboche astral lá falando, né? Imagina um signo de Áries, né, preso, já vai ter um negocinho para fazer exercício, vai ter tudo. Eu estava com meus pesos aqui, né? Porque tem que fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, falei, vou pegar a enxada, deu uma geral ali no quintal, preparei a roda da fogueira, porque precisa de movimento. Então cada um vai trabalhar da forma que mais para você. Deixa eu ver aqui. Li que a cabeceira da cama não deve ficar embaixo da janela, de frente para a porta ou espelhos. Exatamente. Então são pequenos detalhes. É bom que a Fernanda lembrou aqui. Por exemplo, o ideal, né? Por isso que eu estou falando, a gente não consegue aplicar tudo. Mas o ideal para o Feng Shui é que a sua cama tenha uma cabeceira. E hoje as camas não têm cabeceira, né? Ela não pode estar direto na parede, né? Porque se a cama está direto na parede, é como se você não tivesse uma proteção ali. Você dorme meio que com o inconsciente meio desprotegido. Então o ideal é ter uma cabeceira de madeira sólida. Não é nem de ferro, uma cabeceira de ferro não seria legal. Seria uma cabeceira de madeira sólida. Hoje a maioria não tem. O que eu fiz? Tem uma madeira atrás da cama e eu coloquei um panão ali, uma canga ali que dá uma ajuda ali, dá uma disfarçada. Essa questão que ela falou, a cama, ela também tem que ter um local específico. Você tem que ver a porta, né? Mas não tem que estar alinhado com a porta. Então você tem que ter a visão da porta. Por quê? É a chamada posição de comando no Feng Shui. Né? O que é uma posição de comando? Você está aqui, você tem que ter visão de quem entra. Porque, por exemplo, se a cama ficasse, por exemplo, de costas para a porta, você não sabe quem entra.
né? Então é como se o seu inconsciente ficasse ali numa preocupação, porque a qualquer momento pode entrar alguém, né, e você não vai estar vendo. Então a cama ela tem que ficar na posição de comando. Não só a cama, mas por exemplo, se você tem um ambiente de trabalho, um escritório, alguma coisa, essa mesa do escritório ela tem que ficar numa posição de comando. Ou seja, você tem que ter a visão da porta, não necessariamente estar alinhado com a porta por conta da energia chá, que a gente já falou, né? Mas ter uma visão e não ficar de costa, não ter aquela coisa de você não ver. Né? Porque é aquele mecanismo do inconsciente de ter uma preocupação de vai entrar alguém e eu não vi. Esse corte, no caso a minha cama assim, ela tá de lado. A porta tá aqui e a cama tá assim, ó. Tem esse corte ou é só quando ela tá assim de frente? Vamos supor se a cabeceira tá de frente ou se o pezinho tá de frente pra porta. É isso ou não? De lado também influencia? Até tem, porque, por exemplo, uma outra coisa que é muito complicada, que eu tenho aqui, mas eu fugi dela, obviamente, se chama viga. Vocês estão vendo essa viga aqui, né? Acho que aqui quem está no Zoom, não sei se vocês estão vendo, mas quem está no Instagram está vendo. Tem uma viga aqui. Se eu dormir embaixo dessa viga, essa viga vai estar esmagando a energia. Né? Então não poderia ter. Aí, qual que é a cura do Feng Shui para isso? Vocês não vão nem entender o porquê, mas qual que é a cura? Tem os penduricalhos lá, como a Sullivan falou, mas uma cura tradicional seria pintar de vermelho. Pintar de vermelho, que é uma cor auspiciosa para os chineses. Né? Então você pinta de vermelho, dá uma amenizada nisso. Mas o ideal, obviamente, é não ficar embaixo da guia. E a cama também, o ideal é você não ter aquela energia cortando. Mas é como eu falei, aí você vai colocando algumas curas. Então, por exemplo, você pode colocar alguma planta, né, entre essa energia, para que a planta dê uma amenizada. Entendeu? Você pode colocar um cristal de proteção ali também, né, para poder dar aquela amenizada. Mas o ideal é não ter aquele alinhamento da energia chá. E a questão do espelho, que também ela citou aqui, é uma coisa muito interessante, porque você não deve ter um espelho, né, descoberto e que você tenha visão. Porque isso a gente sabe, né, pelo esoterismo, quando a gente dorme, a nossa alma sai do corpo e vai para outros planos, assim por diante. E segundo o Feng Shui, a sua alma pode sair do corpo e se assustar, e tem alguma coisa assim. Tem gente que, né, fala que os espelhos são portais, então é uma coisa que o ideal, né, se você tiver um espelho no seu quarto, que ele fique coberto ou que você não tenha visão dele. Né? Guardar coisas embaixo da cama também não é bom. Né? Principalmente acumular muito lixo embaixo da cama. Por isso que teve aquela questão da cama box, mas o problema é que a cama box com gaveta, todo mundo começa a encher de coisa ali. Não é bom. Né? Então são alguns detalhes, né, mas vamos voltar aqui para os cristalzinhos. Então a gente tem os 5 elementos que a gente tem que, né, equilibrar a casa com 5 elementos. A Marcela está rindo horrores ali, porque ela deve colocar coisa embaixo da cama, né? Eu tô tudo errado, né? Pode desconstruir tudo isso aqui, tô tudo errado. Então, é como eu falei, é uma coisa que 100% a gente nunca vai estar, né? Mas o que a gente puder ir mudando, puder trazer nas curas é o ideal. Então talvez, depois eu possa de repente, não aqui, né, mas eu posso fazer umas lives mais sobre o Feng Shui em si, né, e trazer algumas coisas mais detalhadas, porque eu vou ter que relembrar muita coisa também. Né? Mas se vocês acharem interessante, comenta aqui, fala aqui, eu posso de repente preparar umas lives de Feng Shui, inclusive falando as curas. Né? Então, para isso você faz isso, para isso você faz aquilo, que são as curas, porque é aquela coisa, tem coisa que a gente não consegue realmente mudar tão facilmente. Né? Mas algumas coisas sim, então por exemplo, você guarda a coisa embaixo da cama, tira, coloca em outro lugar. Outra coisa importantíssima do Feng Shui é o que? Limpeza. Limpeza e ordem, organização. Então se o ambiente está sujo fisicamente, é óbvio que ele estará sujo também energeticamente. Né? É uma coisa, porque a sujeira física já é uma densificação de uma sujeira energética. Então aquilo realmente vai pegar e se você tiver um ambiente sujo, a energia vai estar baixa. Né? Se tiver um ambiente bagunçado, também. Né? Se está muita desordem, muita bagunça, aquilo também vai estar afetando vibracionalmente o seu ser. Então o ideal é ter tudo organizadinho, arrumadinho. Né? No Feng Shui, inclusive, vão ter posições de acordo com o Baguá, a gente já vai falar sobre o Baguá, que seriam as posições ideais para ter os objetos, para ter as cores, os elementos e assim por diante. E aqui, obviamente, a gente vai focar nos cristais. Né? Então você pode colocar um cristal em determinada área do Baguá para poder estar harmonizando a energia. Galera do Instagram, gratidão aí para quem estava aqui. Eu vi que o pessoal comentou que quer a live do Feng Shui, depois a gente faz mais lives sobre Feng Shui. Então, também os elementos a gente pode equilibrar no nosso ambiente. E aí, por
por exemplo, imagina que você quer mais elemento terra no seu ambiente. Aí vão ter cristais que vão trazer elemento terra, vão trazer objetos e vão ter também cores que vão trazer essa energia do elemento terra. Vamos supor que você queira